Queridos irmãos e amigos desta casa tão querida para os nossos corações, que é a casa de Baltazar, onde construímos amizades tão sólidas, amigos tão queridos, que compartilham conosco desta caminhada na seara do nosso Mestre Jesus. Nós estamos com o coração enternecido de muita saudade, mas consciente da necessidade de mantermos por ora distantes fisicamente, mas com toda certeza envolvidos por essas vibrações fraternas de amor, de paz, comungando o mesmo ideal da doutrina espírita, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como não nos é possível o contato presencial, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos buscar sempre mecanismos para não deixar de falar do Mestre Jesus, para trazer as suas lições cada vez mais aconchegada aos nossos corações, às nossas necessidades, que a cada dia é mais pungente, é mais urgente, e nós necessitamos desta vibração certeira, que é momentos como esse, onde eu paro daqui da minha casa, dedicando um tempo a refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com o propósito de que vocês outros, em um momento ou outro, escutem comigo essa reflexão e refaçam esses caminhos que Jesus se predispôs a fazer, porque o Mestre veio até nós com um único objetivo de nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Para nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, que será sobre o Sermão do Monte, proposto pelo nosso irmão Daniel, vamos rogar aos benfeitores amigos que se aconcheguem nesse momento para mais perto, elevando o pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus, que neste momento os benfeitores amigos se façam presente, que nos envolva com vibrações fraternas de paz, de serenidade, que possamos deixar brotar dos nossos corações a esperança, a certeza em dias melhores, que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus não sejam vão, que possamos, passo a passo, aplicá-los no nosso dia a dia. E assim sendo, Senhor, certos de que estamos amparados pela espiritualidade mais alta, iniciemos a nossa reflexão. Falaremos sobre as bem-aventuranças envolvendo todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que traz essa solidez de ensinamentos, a solidez de tudo o que Jesus nos ensinou. O Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus, e há alguns historiadores que nos remontam que Mateus ia já catalogando os ensinamentos do Mestre Jesus durante os seus 3 anos de ministério. E aí no Sermão do Monte o Cristo sintetizou, fez ali naquele momento um resumo de tudo o que ele pregou durante os 3 anos de trabalho, de ministério, de possibilidades de nos trazer à luz. Então, o Sermão do Monte é um código de conduta. E não é fácil para nós interpretarmos o Sermão do Monte se nós continuarmos fixados numa visão imediatista e materialista. É importante que nós busquemos uma avaliação mais profunda sobre esses ensinamentos. E considerando isso, Kardec vem colocando ou preenchendo o Evangelho segundo o Espiritismo com as bases do Sermão do Monte. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo 28 capítulos. 15 desses 28 capítulos Kardec extrai das falas do Cristo no Sermão do Monte. Veja como reconhece o nosso codificador
a importância e a magnitude desses ensinamentos do Cristo. E Kardec é muito categórico em classificar ponto a ponto da fala do Cristo. Gandhi, que não era cristão nem nada, disse certa feita que se todos os escritos religiosos da humanidade se perdessem, todos, de todas as religiões, mas que restasse o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Porque Gandhi, ao contrário da maioria de nós que nos dizemos seguidores do Mestre, que nos colocamos como aquele cristão, nós ignoramos os ensinamentos, nós ignoramos como é rico de lições morais, de lições para toda uma vida do sermão que o Cristo profetizou no monte. Que o Cristo, com o seu olhar magnânimo, não de uma visão que seria crucificado logo ali, mas numa visão muito mais ampliada e reconhecida de que somos espíritos imortais. E com essa visão ampliada é que nós vamos buscando esmiuçar, porque não é fácil olhar o Sermão do Monte e compreender na sua essência. E ao longo dos anos nós fomos distanciando da essência do Cristo. Nós, numa visão muito urgente de querer ver as coisas numa hora imediatista, nós ignoramos porque são bem-aventurados os aflitos. Nós ignoramos porque o Cristo elencou todas aquelas bem-aventuranças e nós olhamos ali e temos muita dificuldade. E não é uma exclusividade nossa. Eurípides Barçanufo conta nos Haroldo Dutra Dias que já começando os estudos dentro do apostolado da doutrina espírita, reconheceu e disse certa feita que tinha muita dificuldade em compreender o Sermão do Monte. Por quê? Porque para ele ainda havia uma disparidade de recursos, uma disparidade de sorte. E aí ele disse, numa reunião que ele foi convidado, numa reunião mediúnica que ele foi convidado a participar, disse que só acreditaria no Espiritismo se João Evangelista viesse pessoalmente explicar o Sermão do Monte. E como ele era um grande missionário e tinha um trabalho grande a desempenhar, veio João Evangelista dar uma psicofonia por intermédio de um lavrador, o mínimo, que estava ali fazendo parte daquela reunião mediúnica. E este lavrador, muito simples, de um linguajar muito limitado, mas de um coração enorme, que possibilitou a comunicação desse espírito luminoso que é João Evangelista. Segundo os espíritos superiores, João Evangelista foi designado por Jesus Cristo a ser o coordenador da terceira revelação aqui entre nós. Tanto que ele dá essa comunicação lá no Livro dos Espíritos. Ele dá a comunicação antes do Espírito de Verdade. Assina lá, logo no início. Envolvidos e certo de que era inequívoca a presença espiritual ali de um ser luminoso, Eurípides Barçanufo torna-se espírita dedicado, trabalhador da seara do Mestre. E nós não vamos esperar que venha João Evangelista elencar para nós os valores que o Cristo trouxe no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é um código de conduta, de moral a ser seguida. E nós sabendo disso, nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Reconhecer no Sermão do Monte
o código de conduta que o Cristo veio nos apresentar. Apropriando aí do momento que é político, né? Esses momentos agora de política, em que cada candidato coloca ali a sua plataforma de governo, nós podemos classificar, qualificar como sendo a plataforma do Cristo, o propósito, a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus ali no Sermão do Monte é para aqueles que se dizem seus seguidores, é para aqueles que acreditam que seguir o Cristo é reconhecer que bem-aventurados sim os aflitos, que bem-aventurados os puros de coração. Então todas essas bem-aventuranças a gente só consegue compreender se olhar para o Sermão do Monte com um olhar ampliado, com um olhar de vida futura. E Jesus, diante daquela revolução de pensamento, porque era uma revolução, era uma proposta diferenciada de pensamento. Quando o Cristo vem trazer para nós a proposta arrojada dos seus ensinamentos, ele causa uma estranheza entre aqueles. E ali aqueles não compreendendo como Jesus tratava os seus inimigos, não compreendendo como Jesus apresentava-nos um Deus, não mais um Deus punitivo, não mais um Deus capaz de censurar, capaz de subjugar aquele que se diz seu filho, mas um Deus de amor, de bondade, que acolhe o filho equivocado, não aceitando de toda sorte o erro, mas compreendendo que somos espíritos ainda em evolução e, assim sendo, estamos passíveis a deslizes, estamos passíveis a nos equivocar. Mas Jesus, assim como a doutrina espírita nos dias de hoje, veio trazer uma nova visão diante dos ensinamentos que Moisés já defendia, como um Deus uno, como um Deus que está ali acima de tudo e de todos. E Jesus, no seu primeiro momento de discurso, ele já dizia a sua diretriz e deixou claro: eu não vim destruir a lei. Está lá no sermão profético. E Kardec, com muita sabedoria, inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, elencando com o primeiro capítulo: eu não vim destruir a lei, deixando claro para todos nós que o Evangelho segundo o Espiritismo ia dar, a partir dali, os ensinamentos morais do Mestre Jesus, não como uma ruptura de tudo que Jesus nos havia trazido, não reinventando uma nova doutrina, um segmento novo, não. Dando continuidade, e não só aos ensinamentos de Jesus, como jamais desprezando o alicerce firme e sólido que Moisés firmou, quando, com um pulso firme, precisou editar leis severas para que nós, homens daquele tempo, não desviássemos do caminho reto. Jesus, quando se coloca na condição de dizer àqueles seus seguidores que não veio destruir a lei, mas sim dar cumprimento, lembrando que todos os ensinamentos que Moisés havia trazido até então, todos os mandamentos, ele resumiria em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo. E nós não tivemos a condição de compreender esses mandamentos do Cristo. Essa síntese que o Cristo fez sobre todas as outras enumeradas por Moisés. E aí vem a doutrina espírita apresentando os ensinamentos do Cristo, descortinando o Sermão do Monte, e Kardec já inicia: não vim destruir a lei, mostrando
que a doutrina espírita tem o compromisso e o comprometimento com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, mais da metade dos seus capítulos estão lá no Sermão do Monte. E nós seguimos depois com as bem-aventuranças, que é o capítulo 5 do Evangelho. Meu Deus, como é difícil reconhecer-se bem-aventurados aqueles que estão aflitos, se nós não olharmos pelo viés espiritual. Como reconhecer no mundo atual, no mundo de agora, onde tantos irmãos retornam para o mundo espiritual, vitimados por esse vírus invisível, mas que retornou para o mundo espiritual tantos irmãos nossos. Como reconhecer que neste momento pandêmico, tantos irmãos voltam a uma miséria absoluta? Como reconhecer ventura em tudo isso, se nós não olharmos para o mundo com uma visão de mundo espiritual, com uma visão de ser espiritual que somos, não atribuindo que a morte encerra no túmulo, não atribuindo que qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a situação adversa, ela é passageira. Qualquer que sejam os desafios que nós vamos atravessando no decorrer da nossa existência, esses desafios são material pedagógico que o espírito imortal que somos nós vamos qualificando nas nossas experiências dia após dia, experiência após experiência. Isso vai nos colocando como nós somos moldáveis, como nós vamos conseguindo nos adaptar às situações, por mais adversas que elas sejam. E eu vejo com muito otimismo, não uma visão romanceada dos problemas. Não, tem dias que é muito difícil. E não é difícil para todos, não é difícil para um número exclusivo de pessoas. Não é difícil só para quem não tem religião. É difícil para todos nós, sobretudo para quem ainda insiste em não aceitar os desígnios divinos, em não reconhecer naquele sermão profético o convite do Mestre Jesus para a vida maior, para a vida de espírito. Então, todas as experiências da matéria, todas elas são lições pedagógicas que nós vamos condicionando o nosso espírito, que é imortal, a ir burilando em cada queda, em cada choro. Quantos de nós não fomos para o quarto chorar, desesperançados por um momento de dificuldade que atravessamos? Quantos de nós não se sentiu cansado diante do distanciamento daqueles que amamos? Quantos de nós não ficou enfurecido diante do comportamento equivocado daqueles que julgávamos ser alguém capaz de coordenar uma sociedade? Mas quando nós olhamos para a doutrina espírita com esse olhar ampliado de que para tudo há uma explicação. E seguindo as bem-aventuranças, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas não é o pobre de espírito como vulgarmente conhecemos, como a maioria das pessoas dizem e atribuem ser pobre de espírito. Aquela pessoa, como diz lá em Minas Gerais, espinho de porco, aquelas pessoas intragáveis. Não são esses os pobres de espírito. Não são esses o que Jesus bem-aventurou como sendo pobre de espírito, mas sim aquele que tem o coração voltado à paz, ao amor, à plenitude, ao cuidado
e restrito do outro. Esse é o pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então não equivoquemos nos ensinamentos do Cristo. Bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 8 do Evangelho. Então Jesus já abre que são bem-aventurados se o mundo está aparentemente um caos de cabeça para baixo, mas que se você está ali resignado, com o coração puro, dedicando os seus recursos financeiros, espirituais, emocionais àqueles ainda mais necessitados, certamente você é um bem-aventurado e terá a plenitude do reino divino. Porque o Cristo, ele não nos prometeu facilidades, mas ele nos prometeu vida eterna. Ele próprio nos advertiu. E quando a gente se vê diante de tanta dificuldade, de tanto caos, de tanta dor, nós lembramos do Mestre que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa fala do Cristo nos encoraja a não desanimar diante das dificuldades, porque ele nos advertiu que no mundo nós teríamos sim aflições, no plural, não seria uma nem duas, porque faz parte do mundo de provas e expiações que nós estamos experimentando. E o momento é um momento de chacoalhão geral, tanto que não foi exclusividade do Brasil passar por uma dificuldade pontual. Todo o planeta se sacudiu com essa pandemia. Não há lugar onde as pessoas não estão necessitando repensar o seu comportamento, as suas atitudes, a sua postura, que estão vulneráveis de certa forma, porque é algo que não se vê, que não temos como nos blindar totalmente, a não ser recolher num respeito absoluto. E nos faz voltar os olhos à ciência. E aí nós vimos como a doutrina espírita anda tão lado a lado com a ciência, que o próprio Kardec nos advertiu certa vez: se a ciência confirmar algo contrário do que a doutrina espírita está asseverando, deixe a doutrina espírita e siga a ciência. Mas fazia isso com muita sobriedade, porque sabia do compromisso que a doutrina espírita tem com a verdade, tem com a ciência, com essa busca do saber. Não a certeza soberba de achar que somos dono de uma verdade absoluta. De maneira alguma, porque não existe verdade absoluta. Existe uma busca incessante por essas verdades, por essas respostas. E vem aí a nossa necessidade de reconhecer na ciência um aliado, porque não nos basta somente orar neste momento. Nós precisamos orar e reconhecer que os benfeitores amigos estão aí conduzindo essa comunidade acadêmica, essa comunidade científica, para promover uma vacina que vai beneficiar a todos. E aí nós chegamos num momento da humanidade em que não basta ter uma vacina para um número específico de pessoas. Não vai resolver. Só vai resolver se for algo para todos. E somos confrontados com o momento atual de olhar para o todo. Não adianta olhar somente para os nossos familiares, não adianta olhar somente para os nossos companheiros de ideal espírita, porque nós precisaremos zelar pelo um todo. Se não for assim, não vai resolver. É como diz o dito popular, é chover no molhado. Então nós precisamos e nós tivemos esse confronto de reacender em nós um movimento coletivo, um olhar para todos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Como nós estávamos ávidos em julgar
ávidos em condenar, e ainda estamos, mas veio essa pandemia para dar-nos um freio e colocar em nós essa advertência que o Cristo, lá no sermão profético, já nos advertia. Bem-aventurados os brandos, os mansos e pacíficos, porque somente com a paz nós poderemos acalmar toda a humanidade. Não adianta neste momento empunhar armas, não adianta neste momento ter um arsenal bélico. Neste momento, o que prevalece é a busca pelo saber, pela construção do conhecimento. Neste momento, o que prevalece é a devoção de cuidar daquele até mesmo desconhecido que apresenta nos nossos dia a dia, nas nossas timeline, né? Porque nós estamos muito virtual pela essa necessidade de chegar até o outro de todas as maneiras. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque neste momento a misericórdia nos conclama ao cuidado, a sermos generosos, misericordiosos para com aqueles que nada têm, que estão padecendo pelas necessidades mais básicas. Nós precisaremos usar de misericórdia para com eles. Misericórdia até para com aqueles que não compreendem a gravidade da situação atual, que menosprezam a seriedade da situação que nós vivemos. E essa seriedade, ela não é só pandêmica no sentido de contágio, ela é importante para nós reconhecermos e vivermos em comunhão com um ideal que promove o bem para todos. E no capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. E como nós podemos olhar por esse momento atual e refletir sobre esse amar ao próximo como a ti mesmo? Da mesma maneira como eu não quero me contaminar, como eu não quero ser vitimada por esse vírus que muito pouco se sabe, que quase nada conhecemos, eu também não quero que o outro se contamine. Amar ao próximo como a ti mesmo nunca foi tão necessário, porque eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Veja que sabedoria do nosso Mestre Jesus e que sapiência de Allan Kardec em colocar isso como um capítulo a ser estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Tantos irmãos podem provocar em nós um sentimento de hostilidade, de sabor, mas nós precisamos, não é um ensinamento de Daniel, de seu Ábido, de Cláudio, de Marcondes, não. Isso é um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Não sou eu, Josiane e Renata, quem está dizendo que você tem que amar o seu inimigo. É o Cristo. E amar o seu inimigo não necessariamente é abrir as suas portas de casa e de coração para recebê-lo como um amigo caro. É respeitá-lo. Porque muitos de nós confundimos essa máxima do Cristo, amai os vossos inimigos, e confrontamos com, se eu vou amar, o próprio Pedro dizia, mestre, mas se eu tenho que tratar com respeito, com zelo, com cordialidade, o inimigo, e o que eu faço com os amigos? E aí o Cristo disse, é claro que nós não podemos tratá-los da mesma forma. Isso é até um descaso com os amigos, com aqueles que lutam as nossas lutas, que vencem as nossas batalhas. Mas nós precisamos reconhecer de que somos espíritos imortais e que o túmulo não cessa as nossas inimizades, que o túmulo não cessa os nossos conflitos e que nós somos agentes transformadores e precisamos guardar dentro de si o amor incondicional a todas as criaturas. Precisamos reconhecer que somos
filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, somos todos irmãos. E onde já se viu um irmão com arenga com outro? Não pode. O irmão tem o compromisso com o outro. E com esse propósito, com essa necessidade de buscar esse coração aberto, nós vamos colocando esses ensinamentos aqui em prática, elevando o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus que nos ampare a cada dia, a cada experiência, a cada ensinamento, que Jesus seja firme conosco, assim como nós vamos colocando no nosso dia a dia as práticas evangélicas. Possamos elevar sempre os nossos corações com a certeza de que todas as dificuldades passarão, todos os momentos difíceis passarão e chegará o tempo em que nós poderemos nos abraçar fraternalmente. Mas enquanto esse tempo não chegar, nós estaremos vibrando numa única sintonia e que possamos, unidos e colocando em prática o sermão profético, colocando em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, enaltecer o Cristo em nós. Não nos esqueçamos jamais de orar pelos que sofrem, pelos mais necessitados. Sigamos sempre adiante, enaltecendo os nossos corações, fortalecendo as fibras do nosso saber. Que Jesus seja sempre para nós o mestre a conduzir